Esse gravando. terço o professor esqueceu de gravar e só percebeu É, quando bom, acabou a aula. bom você ter falado, já tinha esquecido já. Mas vamos lá, tá começando a gravar, depois eu disponibilizo para vocês. Vai demorar um pouco, porque acho que vai demorar para subir para o YouTube, vai ficar um pouco grande, mas acho que quarta-feira deve estar lá já. Eu vou ter que fazer uns. Aqui. Ó, depois eu disponibilizo o documento que eu tirei isso, tá? Aparentemente uma coisa de preparação para concurso público, tá? Mas depois eu disponibilizo o documento para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui no PowerPoint, então. Provavelmente vocês vão parar de ver o PowerPoint aí agora. Voltou. Agora parou. Que aí eu vou colocar só aqui antes esses exercícios para a gente fazer. Como não estava previsto isso, é só colocar aqui rapidinho. Aí eu coloco o PowerPoint para vocês também, vai estar o link do arquivo que eu peguei. Mas por enquanto eu não vou colocar, senão vai demorar demais. Vou colocar um por um. Acho que dá para colocar. Dá, vou colocar um por um. Aí, beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar só 5 exercícios aqui para a gente ver. São coisas simples, tá? Não são coisas muito elaboradas, mas quando for elaborado, vai continuar a mesma ideia, hein? Acho que a gente vai conseguir acompanhar. Minha tela tá travada. Você tá mostrando alguma coisa? Não tô não tô mostrando nada. Fica tranquilo. Tudo bem. Que eu tô editando o PowerPoint aqui. Só para colocar esses exercícios para a gente fazer. Se ficar muito pequeno também, eu estou colocando direto, não estou nem muito preocupado em colocar grande, mas acho que não vai ficar grande não, ou pequeno não. 3. Aí só mais um aqui. Isso. Peguei quatro exercícios aqui para a gente fazer. Até legal que tem uma coisa que eu preciso comentar, que é o sei somente C. Bom, acho que daqui a pouco vai voltar para vocês. Então, deixa eu colocar aqui a tela do PowerPoint. Aí, estão vendo a tela do PowerPoint? Aí. Fechou. Então, vamos lá. Tá dando para ler? Sim. Fechou, então. Então, ó, ele fala aqui, ó, assinale a opção que apresenta valor lógico falso. Vocês também conseguem ver esses exercícios que eu faço? Sim. Sim. Consigo. Tá, tranquilo. Então, a gente precisa ver aqui qual que seria a falsa. Lógico que a gente pode ver isso daqui, tá? Olhando meio que pela lógica que a gente já tem, tá? Mas eu vou tentar fazer a ideia da tabela verdade. Se a gente pegar esse daqui a gente tem duas afirmações. A gente tem essa afirmação, certo? E essa afirmação. Tudo bem? Ela inteira é uma proposição. Opa! Uma proposição que a gente vai analisar com o conectivo que no meio ali tem um conectivo E. Certo? Então tem E. Tudo bem? Então, Tudo bem. lógico que a gente não precisa fazer isso, tá? Talvez eu só faça na primeira e talvez nessa daqui para a gente entender o que acontece, tá? Mas vamos chamar essa afirmação de P e essa afirmação de Q, certo? Só para a gente voltar lá na ideia da tabela verdade. Então, a gente tem a afirmação P
a afirmação Q, e a gente quer ver o que acontece com a afirmação P e Q. Tudo bem que esse símbolo aqui significava o E? Certo? Então, ó, a gente vai ter que analisar essas afirmações. O que a gente quer ver? A gente quer ver qual a opção que apresenta o valor lógico falso. Então, a gente vai ter que analisar essa última coluna aqui e ver quando que isso aqui vai ser falso, lógico que nesse caso aqui. Para o primeiro item, e talvez para outros, a gente não precise fazer toda essa análise aqui. Tá? Mas em alguns outros casos que são mais complexos, a gente pode também ter essa ideia de construir essa tabela verdade. Tá? Aqui a gente sabe qual é o valor da proposição P. A gente sabe que 2 ao cubo é 8. Né? Lembra que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, isso daqui dá 8. Então, 8 é sim igual a 8. Então, a gente sabe nesse caso que o P tem o valor verdadeiro. Tá? Mas o que acontece? Em geral, a gente pode ter que o P pode ser verdadeiro ou falso. A mesma coisa com o Q. O Q ele pode ser verdadeiro também. Tá? Então, pode ter a opção de P verdadeiro e Q falso. Pode ter a opção de P ser falso, mas Q ser verdadeiro. E pode ter a opção do P ser falso e o Q ser falso também. Esse preenchimento aqui é claro para vocês quando a gente não tem a afirmação de que isso daqui é verdade? Fica claro para vocês isso? Por que a gente precisa fazer? Para mim fica. É que nesse caso, é claro que a gente tem essa primeira linha aqui, porque a gente tem que isso daqui é verdadeiro, ou seja, P é verdadeiro, e aqui também é verdadeiro, porque 1 mais 4 também é 5. Então, aqui a gente está trabalhando nessa primeira linha aqui. Tá? Mas, em geral, a gente não sabe quais são os valores de P e Q. Por isso que a gente tem que fazer todas as variações aqui de P e Q. Se tivesse mais uma afirmação, se tivesse, sei lá, isso, e mais uma, sei lá, 2 vezes 3 igual a 6, a gente teria que analisar uma outra aqui, e aí essa quantidade de linhas cresceria, tá? Então, a complexidade da tabela verdade vai aumentando de acordo com o número de afirmações que a gente tem, tá certo? Nesse caso aqui, em todos os exercícios que eu coloquei, só tinham 2 afirmações para você ver, e aqui algumas operações com essas afirmações, tá certo? Então, vamos lá ver o que acontece. No caso da tabela verdade, aqui, a gente tem as coisas que acontecem com P e Q. Lembra que P e Q, aqui, o resultado dessas 2 afirmações com o E, ele só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Então, como P e Q são verdadeiros, então quer dizer que P e Q são verdadeiros. Tá? Era só essa primeira análise que a gente precisava, tá? Para descartar, na verdade, essa alternativa. Mas, em outro caso, se P for verdadeiro e Q for falso, aqui também vai ser falso. Tá? Esses dois aqui também, como a gente não tem as 2 verdadeiras, também vai ser falso. E o último, como a gente também não tem as 2 verdadeiras, a afirmação do E aqui também vai ser falso. Então, no caso aqui, como a gente tem que a primeira é verdadeira e a segunda também é verdadeira, então quer dizer que a afirmação com E também é verdadeira. Tá? Então, essa afirmação aqui, a primeira é verdadeira. Tá tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vocês entenderam que, nesse caso, a gente não precisaria ver essas outras linhas, certo? Porque a gente sabe qual que é o valor lógico dessa e dessa afirmação, tá? Nas outras, eu vou tentar fazer também só a afirmação que me interessa. Não vou fazer a tabela verdade inteira, tá? Então, vamos apagar aqui para voltar agora para as próximas proposições que a gente quer analisar. Pessoal, o áudio tá bom aí? Tá tudo bem? Tem algum problema que vocês estão enxergando aí ou não? Tá tudo Só bem. tá dando umas travadas, mas não tem problema. Dá pra acompanhar. Isso talvez seja ou o programa, ou a minha internet, ou a sua internet. Eu não sei dizer o que pode ser, né? Mas enfim, vamos tentar seguir aí. Nessa segunda aqui, como a gente quer analisar qual é que apresenta valor lógico falso, a gente já pode descartar a primeira, que a primeira é verdadeira. A gente vai analisar a segunda. Então, a segunda a gente tem 2 coisas. A gente tem essa afirmação... Opa, estou escrevendo coisa errada aqui. Essa afirmação, tá? Então, essa coisa aqui. Tá? Esse, então, era aquela implicação.
tá? Era aquela setinha. Então, a gente pode analisar que esse aqui é a P e esse daqui é a Q, certo? Então, ele está querendo que a gente veja se P implica Q é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, a gente tem aqui a P, a gente tem aqui a Q. Eu não vou fazer todas as possibilidades, porque a gente sabe qual é o valor aqui da P e a gente sabe qual é o valor da Q. Raiz de 8 não é 3, né? Raiz de 8, a gente não sabe exatamente quem que é, mas raiz de 9 é 3. Tá? Então, quer dizer que a P é falsa, certo? E aqui, 6 mais 2 não é 3. Então, quer dizer que aqui também é falso. E aí ficou claro para vocês o que acontece com essa implicação nesse caso? Vocês lembram que quando essa primeira aqui é falsa, você não precisa nem ver o que acontece com a Q, que isso aqui sempre vai ser verdadeiro, essa implicação aqui, tá? Como essa afirmação aqui é lógica, fica uma afirmação meio que sem sentido do ponto de vista lógico. Então, você pode assumir que qualquer coisa que vir depois dela vai ser verdadeira porque a premissa já é falsa, tá? Então, nesse caso, como o P é falso e o Q é falso, essa implicação aqui tem valor lógico verdadeiro, tá bom? Então, quer dizer que a B, desculpa, tem valor lógico verdadeiro. Isso não significa que isso daqui é verdade e que isso aqui é verdade, tá? Significa que essa operação, do ponto de vista lógico, é verdadeiro. Onde P Bom? implica o que é verdadeiro. Isso. A implicação P implica que é verdade, tá? No C, então vamos lá. Vamos até a gente fazer, encontrar a falsa. Tá? Aí, se vocês quiserem ver o resto também, né? Não sei se vocês costumam verificar também as outras ou se param, sei lá, se essa aqui for falsa, a gente já para, né? Não sei. Então, na C, no item C a gente tem essa implicação e essa implicação. E a gente tem aqui o conectivo ou. Lembra que o conectivo ou era aquele símbolo que era um Vzinho pequenininho, tá? Então, aqui a gente tem o P e aqui a gente tem o Q. Então, a gente vai colocar aqui um trecho da nossa tabela verdade para ver o que acontece com P ou Q. Vamos ver qual que é o valor da implicação P. A implicação P, 3 menos 1, é 2, sim, é verdadeira. A implicação Q, 5 mais 2, não é 8. Então, a implicação Q tem valor falso, certo? E aí, P ou Q, ele tem o valor verdadeiro se somente uma das duas já for verdadeiro. Então, como uma das duas é verdadeiro, quer dizer que essa implicação, do ponto de vista lógico, tem o valor verdadeiro. Tá? Então, mais uma aqui com valor verdadeiro. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Então, para a próxima aqui, a gente tem 7 menos 2 igual a 5. Então, 5 mais 1 igual a 7. Eu já estou usando o então como a setinha lá, o símbolo da implicação. Então, aqui a gente tem a P implica que a gente quer ver do ponto de vista lógico o que isso acontece. Tá? Então, a gente tem P, Q, e a gente quer ver o que acontece do ponto de vista lógico com essa afirmação. O P, 7 menos 2 é 5, então é verdadeiro. E aqui 5 mais 1 é 7. Então, quer dizer que aqui é falso. Tá? Então, a implicação, a proposição P implica Q, como a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então essa implicação aqui tem o valor lógico falso, tá? Porque ela, não sei se vocês lembram, né, qual que é a tabela completa da implicação. Ela, se os dois forem verdadeiros, essa vai ser verdadeiro, tá? Se esse for verdadeiro e esse for falso, aqui vai ser verdadeiro. Opa, errei. Vai ser o caso que a gente tem, né, que é falso. E aí, se aqui for falso, a gente vai ter a variação aqui de verdadeiro ou falso, mas não precisa nem ver o que acontece com esse, aqui sempre vai ser verdadeiro. Então, a gente só tem um caso em que a implicação é falsa, quando o P, ou seja, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que é o que a gente tem aqui. Então, quer dizer que o D aqui é falso,
E como a gente quer a opção que apresenta o valor lógico falso, quer dizer que é essa opção aqui, tá? Eu vou comentar aí só por causa dessa coisa aqui que eu não comentei no PowerPoint. Ele não fazia parte aqui do escopo lá da tabela verdade do livro único, mas eu vou aproveitar para comentar com vocês, tá certo? Então, o exercício acabaria aqui porque a gente já encontrou a falsa, tá? Então, vou apagar aqui só para explicar para vocês o que acontece se o C e somente C. Vocês estão fazendo cálculo, vocês falaram, né? Sim. Vocês já viram esse tal C e somente C em cálculo ou não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não? Vocês vão ver, provavelmente, se não for ver no cálculo 1, vai ver em cálculo 2, em algum lugar vocês vão ver lá esse C e somente C, assim como vocês também vão ver essa coisa do então lá no cálculo, tá? A implicação que é esse então, tá? E o C e somente C, que são duas setinhas, um para o lado apontando para os dois lados. Tá? Então, esse aqui seria o símbolo do C e somente C. Então, o que acontece? Eu vou escrever aqui, 3 quadrado igual a 9, C e somente C, raiz cúbica de 8 igual a 2. Então, vamos lá. Do ponto de vista lógico, a gente vai chamar isso aqui de P. C e somente C tem esse símbolo de setinha para um lado e para o outro. E aqui tem o Q. Só para vocês entenderem, essa setinha é a mesma coisa que isso e isso, tá? Ou seja, a mesma coisa que dizer isso daqui, ó, é a mesma coisa que dizer que P implica Q e Q implica P. Ou seja, esse implica esse e esse implica esse, certo? A gente costuma chamar isso em cálculo, alguma coisa assim, da proposição que você tem que verificar a ida e a volta, tá? Então, nada mais é do que isso daqui. A gente poderia, só para explicar para vocês como é que funcionaria a tabela verdade desse, fazer a tabela verdade desse, que a gente já sabe fazer, tá? Mas eu vou fazer a tabela verdade já completa. Se vocês quiserem testar, para ver separado a tabela verdade desse e a tabela verdade desse, e depois a tabela verdade dos dois juntos, a gente pode fazer mais tarde, mas senão a aula vai ficar muito grande aqui, tá? A tabela verdade do C e somente C, ela vai funcionar da seguinte forma. Você vai continuar tendo aqui valores para P e Q, todos os valores possíveis. Então, verdadeiro, falso, e falso, e falso. E o C e somente C, ele vai ter valores verdadeiros somente em dois casos, tá? Nesse e nesse. O resto ela vai ser falsa, tá? Então, vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras, ou vai ser verdadeiro quando as duas forem falsas. Se uma for verdade e outra for falsa, não importa qual, a afirmação C e somente C tem valor lógico falso, tá bom? Então, nesse caso aqui, em qual condição que a gente está? 3 ao quadrado é igual a 9, então quer dizer que a afirmação P é verdadeira, e raiz cúbica de 8. Aliás, não, disfarça, acho que eu estou confundindo esse com esse daqui, tá? Então, raiz cúbica de 8, esquece que eu falei agora, raiz cúbica de 8 é sim igual a 2, então quer dizer que Q também tem um valor lógico verdadeiro. Então, a gente está nessa condição, e o valor lógico do P ser somente CQ tem valor verdadeiro, então só para confirmar, essa última aqui tem valor lógico verdadeiro, tá? Então, C somente C tem valor verdadeiro somente quando as duas forem iguais, tá? Se forem diferentes, já pode colocar falso, certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Eu peguei outros aqui, eu peguei 4 exercícios, tá? Se vocês verem que já deu, ou se vocês quiserem que eu faça algum específico da lista de vocês, é só falar, que a gente faz. Tá? A gente não precisa ficar fazendo todos os 4, tá? Ou, enfim, ficar fazendo exercícios diferentes. Se você teve dúvida naquele, a gente vai naquele direto, tá? Mas, ó, vocês conseguem perceber que a 2 é exatamente a mesma ideia, só que aqui só vai ter uma verdadeira, tá? Enquanto que aqui só tinha uma falsa, a gente queria pesquisar o falso, aqui a gente tem que procurar qual que é o verdadeiro, tá? Esse daqui, a mesma coisa, a gente vai procurar qual que é o falso, e nesse daqui a gente tem A, B e C, tá?
E aí ele fala se é correto afirmar que apenas uma dessas proposições é falsa. Então a gente tem que analisar as três e ver qual que é o valor lógico de cada uma e ver se apenas uma delas é falsa. Tá certo? Vocês precisam que a gente faça os três? Quer que a gente faça mais um? O que vocês diriam aí? Que às vezes está claro o suficiente, a gente não precisa ficar fazendo, né, todos. Nessa questão de tabela verdade, eu entendi já. Agora, se o resto da galera. A Bela já entendi Pra mim também. tá tranquilo. Agora temos mais pessoas aqui, ó. Entrou o É. Leonardo, Pedro e o Sandro também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida também, cara, é só avisar aí, não tem problema nenhum. Eu só não consigo ver o chat ao mesmo tempo, tá? Eu até... Eu já tinha entrado um tempo já. Não, fechou. Eu só não consigo ver o chat ao mesmo tempo. Então, se tiver alguém aí que não tem microfone, talvez eu demore um pouquinho para ver o chat, tá? Então, vamos lá. Apresentação. Precisa fazer o 2? Ou vamos fazer, sei lá... a gente pode fazer o 2, que tem que procurar uma verdadeira, e aí eu deixo essas duas aqui. Aliás, essa aqui eu copiei ao mesmo, tá? Eu esqueci de alterar lá. É a mesma questão, tá? Então, vamos fazer, sei lá, vamos fazer o 4, talvez, para não ficar tão repetitivo assim, tá? Então, a gente tem que analisar aqui 4 proposições, a gente vai analisar uma por uma e vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai colocando verdadeiro ou falso em cada um, tá certo? Vocês já conseguem visualizar mais ou menos o que vocês precisariam fazer, ou isso ainda está difícil? Sei lá, estou pensando num caso de uma prova, tá? Como vocês vão fazer uma prova em breve, né? Acho que é importante a gente já ter ideia de como começa o exercício, ou se vocês não têm ideia de como começa, é bom falar que a gente vai tentando clarear os passos. Vocês têm ideia de como começa essas coisas? É claro para vocês o processo? Sim, primeiro você vê se a soma que tá fazendo tá certa ou está errada. Uhum. Sim. Aí depois você faz a tabela, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, Isso. falso. Nesse caso Aí não você- precisa, né? Porque a gente já tem o valor Os lógico. valores Né? fake, Mas tudo bem. É. Mas tudo bem, poderia fazer isso, não tem problema nenhum. Tá? Ficaria só um pouco mais longo. Então, ó. Eu completo o estágio completo, sem pular. Sem fazer direto, no caso. Sim, isso. Se você quisesse fazer tudo direitinho, direto, né? Claro, teria que fazer com todas as linhas. Mas a gente vai pular aqui para ficar mais rápido. Tá? E óbvio que vocês podem pular também em uma prova ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem que analisar aqui quais são os valores de P e Q. 6 menos 1, cara, não é 7, então esse aqui é falso. E 6 mais 1 é maior que 2, tá? Então, 6 mais 1 é 7, 7 é maior que 2, então a gente tem aqui que é verdadeiro, certo? Então, na proposição ou, lembra que a proposição ou, a gente vai ter um valor falso e um valor verdadeiro. A proposição ou, se somente uma delas for verdadeiro, a gente já tem um resultado verdadeiro. Tá? Então, quer dizer que essa primeira aqui, essa A, é verdadeira. Tem um valor lógico verdadeiro, certo? Então, vou lá no B. Então, na B a gente tem 6 mais 3, maior que 8, e 6 menos 3, igual a 4. Então, a gente também tem duas afirmações, vamos imaginar que essa é P e essa é Q. Claro que você pode fazer tudo isso aqui de cabeça, tá? Você não precisa ficar escrevendo isso às vezes, mas numa prova é bom para efeito de correção, né? Como alguém vai corrigir, é importante, às vezes, colocar o que você está fazendo, porque vai que você erra em um detalhezinho aqui, às vezes é possível ter metade de uma pontuação numa questão e não dar errado inteiro, tá? Então, às vezes é importante que, numa prova que tenha resolução, vocês tentem fazer os passos os mais detalhados possíveis para a gente conseguir ver exatamente onde que você errou, tá? Mas, enfim, vamos lá. No caso do valor da proposição P, a gente tem 6 mais 3 é 9, 9 é maior que 8, então quer dizer que essa proposição aqui é verdadeira, e 6 menos 3 é 1, 1 não é igual a 4, essa aqui é falsa. Como a gente tem aqui que analisar a conjunção E, verdadeiro e falso, essa coisa só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras, e nesse caso a gente tem que uma delas é falsa, então a afirmação como um todo vai ser falsa. Na C, então vamos lá, vamos organizar aqui A, a B e na C. A C a gente tem 9 vezes 3,
maior que 25, ou 6 vezes 7 menor que 45. 9 vezes 3, 27. 27 é maior que 25. E 6 vezes 7, 42. 42 é menor do que 45, então a gente tem verdadeiro. E como a gente tem aqui a proposição ou, obrigatória, a gente teria que ter somente um deles, né? Somente um não, né? Pelo menos um deles verdadeiro. Como a gente tem os dois, isso aqui ainda continua sendo verdadeiro, tá? Então, na afirmação C aqui, tem o valor lógico verdadeiro. E na D, a gente tem 5 mais 2 é primo e todo primo é ímpar. Esse aqui, ele foge um pouquinho da coisa que está aqui. Vocês conseguem identificar quem que é o P e quem que é o Q aqui desse jeito? Escrito desse jeito? Ó, tudo que vem antes do E vai ser o P, e tudo que vem depois do E vai ser o Q, tá? Então, 5 mais 2. 5 mais 2 é primo, 5 mais 2 é 7, né? E 7 é primo. Então, aqui a gente tem verdadeiro. E aqui, todo número primo é ímpar. Cara, nem todo número primo é ímpar, porque, sei lá, 15... todo número primo, desculpa, ao contrário. Todo primo é ímpar, pega todos os primos que você conhece. Então, vamos começar aqui com a lista. 2, 3, 5, 7 e assim vai. Se você excluir o 2, isso aqui vai ser verdade, tá? Mas como o número 2 também é um número primo, ele é um número par, então não são todos os primos que são ímpares. Existem números primos que são pares, no caso um só, tá? Então, o 2, como ele é par, ele deixa essa afirmação aqui falsa. Como a gente tem o E, a gente teria que as duas P e Q teriam que ser verdadeiras, como uma delas é falsa, então quer dizer que a última será falsa, tá? Então, nesse caso, entre essas 4 proposições, apenas 2 são falsas. Sim, é verdade, apenas B e D, tá, são falsas, certo? Aí, se vocês quiserem, cara, pode fazer o resto aqui, ó, eu vou deixar aqui, como vai estar no vídeo para vocês, eu também vou deixar o PowerPoint, mas o PowerPoint não vai estar com as anotações, tá? Então, eu vou deixar o PowerPoint para vocês sem as anotações. Então, eu vou deixar aqui, para que se vocês quiserem fazer, vocês pausem o vídeo lá quando ele for publicado. E essa daqui é a mesma questão, tá? Então, não precisa. E aí vocês conseguem fazer e ver se está tudo bem. Se for o caso, tá? Não é obrigatório. Isso aqui eu não estou deixando como atividade, não, tá? É só para que vocês, às vezes, se achou que está com dúvida, alguma coisa assim, tente fazer, tá? O 4 a gente fez e tá aí, tá? Então, ó, depois de revisar, então, essa primeira aula, eu revisaria a segunda, que é para a gente construir um algoritmo. Vocês conseguiram entender como é que a gente constrói um algoritmo? Isso ficou claro para vocês? Uhum. A gente precisa sempre pensar... Entrou mais pessoas aqui agora, o Nicolas entrou agora. A gente sempre precisa pensar em todos os passos possíveis que resolvem nosso problema, tá? E a gente só tem que escrever isso de uma forma organizada para que a pessoa entenda o que está acontecendo, porque a gente vai mais para frente fazer a programação no computador, né? E o computador ele não consegue pensar sozinho, ele vai pensar com todos os passos que a gente dá para ele, tá? E aí ele pensando com todos os passos que a gente dá para ele, ele pensa muito melhor que a gente, ele faz as tarefas muito melhor que a gente. Tá? Então a gente precisa meio que mastigar tudo que a gente precisa e descrever os passos que o computador faria, tá? Na forma de um algoritmo, lógico, que a gente vai fazer mais para frente com uma linguagem de programação. A gente vai se aproximar um pouquinho hoje de uma linguagem de programação, tá? Mas, por enquanto, como a gente não sabe ainda ao certo fazer linguagem de programação, a gente começa fazendo com uma linguagem básica, uma linguagem de algoritmos, tá? Eu coloquei aqui 4 problemas, tá? Eu deixei aqui um obrigatório que vai ser para vocês, tá? 2 obrigatórios, para a gente fazer. Então, ó, a gente precisa aqui construir um algoritmo, ou seja, descrever passo a passo tudo que a gente precisa fazer, tá? Quando a gente tem 2 pontos no plano cartesiano e a gente vai escrever a distância entre eles. Eu não sei se todo mundo aqui sabe exatamente matemática, se tem aquele
aquela afinidade com matemática, se lembra como é que faz. Então, eu vou colocar aqui o escrito, tá? Mas quem não tiver na aula ao vivo, ele não vai ficar com essa... Ah, não, se bem que acho que... Eu não sei se ele está gravando, né? Acho que ele está gravando isso. Então, acho que ele deve gravar, sim. Vamos torcer para que grave, né? Enfim. Então, o PowerPoint, quando eu disponibilizar depois, ele não vai ter os escritos, tá? Então, provavelmente você vai precisar acompanhar pelo vídeo, né? Mas, enfim. Então, ó, a ideia principal que a gente precisa ter é que lá no plano cartesiano, não sei se vocês lembram, o plano cartesiano tem x e tem y, vocês devem estar vendo isso em cálculo também, se não começaram a ver, vão ver alguma hora, tá? E a gente vai ter dois pontos, tá? Então vamos pensar aqui que tem o ponto A, tem o ponto B. E o que a gente está querendo fazer aqui? Se a gente tem o ponto A e se a gente tem o ponto B, a gente quer fazer um algoritmo que calcule essa distância aqui, tá? Ou seja, esse espaço que existe entre os pontos A e B. Lembra que quando a gente está falando de plano cartesiano, de pontos no plano cartesiano, a gente está falando de pontos que têm duas coordenadas. Aqui ficou horrível, eu vou colocar um pouquinho mais para a esquerda ali, que vai ter espaço, tá? Então, quer dizer que esse ponto, ele vai ter duas coordenadas. Ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y que define o espaço que ele vai estar. Tá? Então, aqui eu vou chamar de XA e YA, tá certo? Da mesma forma, a gente vai ter aqui valores do B. Tá? Então, a gente já tem o valor B. Tá? Esse valor B, ele é sabido, vamos dizer assim. E a gente sabe qual o ponto B que a gente tem para colocar isso num programa ou num cálculo de fato. Tá? E, da mesma forma, o B, ele tem coordenadas x e y. Então, a gente vai só colocar aqui xb e yb. E aí a gente tem uma fórmula, essa formulinha nada mais é do que um Pitágoras, tá? Então a distância de A e B, ele é definido por essa conta aqui. Se vocês conseguirem imaginar um Pitágoras aqui, eu já comento o que vai ser. XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado, tá? Então é isso dentro da raiz. Tá? Então, não sei se vocês lembram que Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, igual cateto quadrado mais cateto ao quadrado. Essa formulinha aqui é bem parecida, ó. Esse quadrado e esse quadrado são os catetos, e esse quadrado aqui é essa raiz, que esse quadrado foi para o outro lado aqui. Tá? Então, lembra que o quadrado ele vai para o outro lado como raiz. Mas não importa muito saber nessa aula da onde veio a fórmula e muito menos entender. Só saiba que essa fórmula é a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Tá? Então, imagina que você tem isso de antemão. Tá certo? Então, ó, a gente precisa construir um algoritmo que, tendo dados de entrada de dois pontos, então isso significa que a gente já tem A e B. Ou seja, a gente já tem o x do A, o y do A, e já tem o x do B e o y do B. A gente só vai precisar colocar isso no computador, ou seja, a gente vai colocar, a gente vai ter que constar aqui na linguagem que a gente for usar. Tá? Nesse caso aqui vai ser aquela linguagem meio que informal. Bom? Então, ó, a gente vai iniciar o nosso algoritmo aqui. Tá certo? E o que a gente vai precisar fazer? No começo, não precisa fazer isso no começo, tá? Mas é bom fazer isso sempre antes de usar todas as variáveis que a gente vai precisar utilizar no problema. Tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem algumas variáveis que a gente vai utilizar, tá? E essas variáveis, elas podem ser variáveis reais, tá certo? Essas variáveis, então, XA, YA, XB e YB são posições no plano cartesiano, tá? Então, vou colocar aqui, vou criar XA, YA, XB e YB, tá? Isso aqui ele pode ser criado XA mesmo, tá? Mais para frente, né, quando a gente fala no computador, ele pode ser criado x.a, ele pode ser criado x_a, tá? Então, mais para frente vocês vão ver de que forma que fica um pouco mais visual, porque vocês vão ver que vocês vão criar programas muito longos, tá? Então, lá na frente, quando você vê XA, você tem que saber na hora do que isso se trata, tá? Então, quanto melhor você chamar a sua variável, mais fácil vai ficar para entender
esse programa, tá bom? Então, a gente criou essas variáveis que, no caso do nosso programa, a gente está reservando esses espaços para algumas coisas, para alguns números entrarem aqui. E os números que vão entrar aqui serão números reais, certo? Então, a gente primeiro criou esses espaços, criou essas variáveis para que a gente coloque essas informações lá nesse programa. Tudo bem? Se a gente precisar de mais alguma variável, e a gente vai precisar, você vai ver, eu só vou colocar aqui qual outra variável que a gente vai precisar, tá? Mas vocês vão ver que vocês vão precisar de mais variáveis, então vai ser um processo comum vocês voltarem aqui no começo para criar mais variáveis, tá? Então, depois que a gente cria a variável, a gente vai precisar ler quem são esses valores dessas variáveis. Então, a gente vai ler, né, a gente vai pedir para o computador ler, ou seja, esse comando aqui, ele está meio que pedindo para que você digite o valor no teclado, por exemplo. Tá? E quando você aperte Enter, ele vai gravar. Tá? Então, isso aqui é o equivalente a ler e gravar. Tá? Então, a gente vai ter que ler qual é o valor da variável XA, a gente vai ter que ler também qual é o valor da variável YA, porque isso aqui tudo a gente já tem. E se você não quiser ficar escrevendo isso embaixo, você pode fazer isso daqui, ó. Você pode meio que economizar uma linhazinha aqui, colocando aqui, ó, XB, YB. Isso quer dizer que você vai ler essas variáveis, e é importante você saber que você vai ler essas variáveis nessa ordem. Então, o primeiro valor que você digitar, e depois que você apertar Enter, vai ser salvo na variável XA. O valor que você vai digitar em segundo vai ser YA, o valor que você vai digitar em terceiro seria o XB, e o valor que você digitaria em quarto seria o YB. Porque essas coisas, elas não apareceriam, tá, num programa que você faria. Você teria que colocar uma outra instrução aqui antes para ficar claro qual seria o valor, tá? Mas, por enquanto, a gente só está na parte informal, então aqui isso aqui já bastaria, tá? Então, a gente leria quem são as informações XA, YA, XB e YB, tá? Tudo bem até aqui? Tudo. Bom, vamos lá. Então, Tranquilo. depois que a gente lê, o computador ele meio que já salva esses valores nas variáveis, tá? É por isso que a gente faz isso, tá? Então, quando a gente faz isso, o valor digitado ele vai entrar na variável XA. Então, aqui a gente não precisaria adotar aquele símbolo lá de salvar na variável, que era aquela setinha para a esquerda, tá? Então, vamos lá. Depois que a gente tem esse... Opa, não sei por que não está indo, foi. Depois que a gente tem esses 4 valores, é hora de calcular de fato essas coisas. E é importante lembrar que a gente não tem a operação quadrado e a gente não tem a operação raiz, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro, você precisa lembrar que você vai precisar salvar todo esse valor que você tiver calculado em uma nova variável, tá? E essa variável também pode ser uma variável real. Então, ela pode ser também números quebrados, né? Pode ser 1,75, pode ser 3,159, enfim. Então, ela também é uma variável real. Então, a gente vai salvar toda essa conta, a gente vai atribuir toda a conta que virá, que seria essa conta aqui, numa variável que eu chamei de D, que seria a variável que representaria a distância, tá? Você pode dar o nome que você quiser, óbvio, tá? Então, como a gente vai precisar usar essa variável, eu vou precisar dizer para o meu computador que ele é uma variável. Então, eu preciso criar uma variável aqui, ou seja, eu preciso criar um espaço para D, tá? Então, por isso que eu voltei lá e criei aqui, tá certo? Então, o que eu vou salvar aqui? Eu vou salvar na variável D essa conta, XA menos Y, ou menos XB, certo? Só que tudo isso ao quadrado. Aí você precisa lembrar, o que é A ao quadrado? A ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, vou colocar aqui XA menos XB vezes XA menos XB. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, quadrado, tá? Se você também quiser fazer aquele código que representa a potência, também não tem problema nenhum, tá? E aí, mais YA menos YB.
menos a menos yb, ao quadrado, então, vezes ele mesmo também. Opa, aqui não é vírgula, é menos yb. Certo? E tudo isso aqui dentro da raiz. Então, ó, eu vou até destacar esse parênteses aqui com outra cor. Então, ó, tudo isso aqui dentro de um novo parênteses. Por quê? Eu vou ter que fazer agora a raiz disso tudo. E aí, eu não sei se vocês viram lá naquele negocinho, eu vou colocar meio espremido aqui mesmo. Vou até colocar o D para lá. Eu vou ter que colocar o código que representa a raiz quadrada, que é SQRT. Então, se eu fizer aqui SQRT entre parênteses, eu estou fazendo a raiz quadrada de tudo isso. Então, seria o equivalente a fazer essa raiz quadrada aqui, ó. Tá? Então, aquele código azul seria o equivalente a fazer a raiz de tudo isso aqui. Então, raiz disso, que é xa menos xb ao quadrado, e isso, que é ya menos yb ao quadrado. Aí, vou voltar ao que eu apaguei aqui. Tudo isso precisa ser salvo no que eu chamei de D, certo? Então, vocês conseguem compreender que, nesse momento, o computador ele já tem o valor calculado de D. Tá? Porque ele já tem o XA, que eu digitei, ele já tem o YA, que eu digitei, já tem o XB, que eu digitei, já tem o YB, que eu digitei. Então, essa conta aqui, ele pode fazer, ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, com isso, depois com a raiz. Então, essa conta aqui, o computador está fazendo, e ele está atribuindo isso lá no espacinho da variável D. Então, para o computador, ele já tem a variável D, mas só ele sabe, a gente não sabe quem é. A gente precisa dizer para o computador, mostrar quem é esse D, se a gente precisar. Tá? Então, por isso que aqui a gente vai falar para ele escrever, tá, a variável D. Tá? Então, se a gente fizer isso, ele vai mostrar uma mensagem para a gente com o valor da variável D. Tá? Então, ele só mostraria o valor D. Tá? Então, é como se ele falasse para a gente 5,7. Só isso, sem mais nada, porque a gente não falou para ele falar mais nada. Ele vai escrever o que tiver aqui, e nesse caso é o valor da variável D. Se a gente quisesse falar para ele digitar uma mensagem do tipo, o valor da variável D é tal, ou a distância entre esses dois pontos é outra coisa, a gente teria que fazer isso aqui, por exemplo. Deixa eu apagar aqui. A gente teria que falar para ele escrever o valor de D é, e aí aqui a gente colocaria para ele falar a variável, tá? Então, se a gente quiser que ele fale alguma coisa diferente do valor, a gente precisa escrever o que a gente quer que ele fale, tá? Para a gente entender, falta uma coisa aqui, eu vou até fazer em verdinho, que assim, a gente precisa dizer para o computador quando que a gente quer que ele fale a variável e quando que a gente quer que ele fale a palavra. Imagina que em algum caso exista uma variável que se chame, sei lá, x. Pode ser d também, mas enfim. Se eu fizer isso daqui, x, eu vou falar para ele falar um x para mim, ou a gente vai falar para ele falar a variável? Por isso que serve essas aspas. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai escrever exatamente o que está entre as aspas, como palavra mesmo, tá? Então, se a gente falasse para ele fazer isso daqui, ele me responderia a letra X, tá? Ele falaria X para mim. E se a gente fizesse essa coisa, ele me falaria qual que seria o valor de uma variável X. Tá? Então, tem duas coisas que a gente precisa tomar cuidado daqui para frente. Lógico que, por enquanto, não vai acontecer muitos problemas, porque a gente não vai colocar isso num computador, mas mais para frente, quando a gente colocar isso aqui num computador, vai ter bastante diferença entre essas duas coisinhas aqui. Tá? Então, essas aspas, elas vão ser extremamente importantes para especificar o que a gente está querendo que escreva. Tudo bem? E aí, nesse caso, a gente já acabou o nosso algoritmo, então a gente colocaria assim aqui, fim do algoritmo, final, alguma coisa nesse sentido, certo? Fechou? Certo. Então, ó, deixa eu ver aqui.
Se a gente, então, quisesse... Espera aí que eu acho que tem alguém... Eu acabei deixando todos vocês mudos. Vocês estão me ouvindo ainda? Lógico que vocês não vão conseguir responder, obviamente, né? Mas vocês podem digitar, tá? Que acho que alguém estava com algum barulho estranho aí, talvez atrapalhe os outros. Se bem que tem alguém que está... Tipo, quando falando você aí. aperta ele silencia, mas a gente pode Fechou. Então, desilenciar tudo bem. de novo. Então, tá. Então, se vocês quiserem, é só voltar. Mas tinha alguém aí que acho que ligou a TV, alguma coisa assim, e acabou atrapalhando aí o áudio. Mas, enfim. Então, vamos voltar aqui. Aqui eu coloquei para a gente fazer uma outra coisa, para a gente testar outras operações. Tá? Então, aqui a gente teria que fazer um algoritmo que leria a idade de uma pessoa, tá? Expressas em anos, meses e dias, e mostre apenas em dia. Tá? Então, aqui a gente estaria analisando a operação vezes, a operação mais, tá? E algumas outras variáveis nesse caminho. Tá bom? Só vou colocar no terceiro aqui. Aqui seria a mesma coisa, só que ao contrário. Aqui você tem que ler a idade da pessoa em dias e responder isso em anos, meses e dias. Então, isso daqui a gente teria que meio que trabalhar com a divisão, tá? Então, lembra que esse é o símbolo de divisão, tá? E o resto, tá? O resto que é mod. Então, a gente teria que trabalhar com essas duas coisas nesse problema. A gente já volta aqui e já faz. Esse problema eu acho interessante. Esse problema aqui, acho que por conta do tempo, eu acho que eu vou deixar para vocês, senão a gente vai ficar com uma aula infinita aqui, tá? Como eu não sabia quanto tempo ia demorar isso, tá demorando demais já, eu coloquei alguns a mais aqui. Mas aí eu deixo para vocês fazerem esses daqui também. Por enquanto, ainda nada obrigatório, tá? Só por se vocês quiserem tirar dúvida, alguma coisa assim. Obrigatórios vão ter aqui na frente, ó, tá? Então, eu vou avisar quando for obrigatório. Então, vamos lá, vamos fazer esse daqui. E para a gente fazer um algoritmo, a gente precisa saber que conta que a gente vai fazer. Então, ó, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo meio besta aqui, tá? Então, vamos imaginar que ele vai ler a idade de uma pessoa em dias. Então, vou imaginar que eu aqui, eu tenho uma idade de 1000 dias. Obviamente que eu não tenho 1000 dias de idade, mas só para a gente entender. Se eu tenho 1000 dias de idade, como é que a gente responde isso em anos, meses e dias? Vocês têm ideia de como que a gente faz isso? Aí acho que vocês vão ter que abrir o áudio aqui, né? Acho que eu vou abrir o áudio para vocês aqui de novo. Ó, acho que eu mudei. Eu não tenho como tirar o mudo de vocês. Vocês vão ter que tirar na mão aí. Tá? Mas a ideia é que vocês vão precisar pelo menos ter a ideia de como faz, né? De como realiza a operação que a gente está fazendo aqui. Tá? Para quem às vezes está falando alguma coisa aí, eu acabei mudando, deixando vocês todos mudos. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só voltar lá. Mas, enfim. Qual a operação que a gente precisa fazer? Então, a gente primeiro precisa ver quantos são os anos completos que essa pessoa tem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver lá 1000 dividido por quantos dias tem um ano, tá? Vamos imaginar aqui que todos os anos têm 365 dias, tá? Não vamos imaginar que tem ano bissexto nessa história não, senão complica demais, tá? Então, a gente tem que ver quanto que vai ser. Eu vou pegar a calculadora aqui só para ficar mais fácil, tá? Então, se a gente pegar 365 vezes 2, dá 730. Se a gente pegar 365 vezes 3, já vai passar. Então, quer dizer que tem que colocar 2, tá? Então, se a gente fizer agora 1000 vezes 365 vezes 2, vai sobrar aqui 270. Então, nesse caso, quer dizer que a gente tem aqui 2 anos completos. Tá? Então, a gente está vendo somente o quociente. Então, aqui a gente teria que fazer uma divisão, de fato. Então, a gente teria que fazer 1000 dividido por 365. E a resposta que daria aqui seria o valor de anos completos que essa pessoa teria. Então, essa pessoa que teria 2 anos. Tá? Agora,
a quantidade de meses, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver qual foi o resto dessa divisão, que foi o que sobrou. Então, ó, a gente tem que pegar esse resto e fazer 270 e dividir por 30, ou seja, também aqui a gente está pegando 30 dias, ou 30 dias como um mês. A gente não está pensando que tem dias de 30 e 31, só para ficar mais fácil. Tá? E se a gente fizer 270 dividido por 30, nesse caso aqui, não preciso nem fazer, mas eu estou fazendo, não sei porquê, vai dar 9. Tá? Então, quer dizer que vai dar 9 exato. Tá? E a gente não precisa aqui, nesse caso, fazer mais nada, porque deu 9 meses exatos. Tá? Então, o que seria o resto? O resto seria quantos dias que a pessoa teria. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que nesse processo, nesse algoritmo aqui, a gente está trabalhando com divisão. A gente está trabalhando com o quociente de uma divisão, com o resto de outra e, de novo, numa outra divisão. A gente está trabalhando com o quociente da divisão e com o resto dessa segunda divisão de novo. Tá? Então, vamos lá. Qual que seria, então, o primeiro passo? Isso aqui não está em algoritmo, tá? Eu vou apagar tudo depois e vou resolver isso em algoritmos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é 1000 e dividir por 365. Isso aqui vai responder quantos anos que a pessoa tem completos, tá? Depois, eu vou ter que ver qual que é o resto dessa divisão. Então, o resto de 1000 dividido por 365, certo? Que aqui daria 270, e teria que fazer uma nova divisão. Só que agora eu teria que fazer uma divisão por 30. Então, eu vou pegar esse resto aqui é um número, e vou fazer essa divisão aqui por 30, tá? Isso daqui, o resultado disso, nos daria a quantidade de meses que teríamos, tá? E se a gente pegar o resto dessa divisão aqui, então se a gente pegar o resto dessa divisão, dessa coisa que a gente fez em cima, então é só copiar o que está ali em cima, dividido por 30, tá? Isso aqui nos daria os dias, tá? Então, esse é o processo mais importante desse tipo de algoritmo. É um algoritmo puramente matemático, tá? Não tem uma coisa muito aplicada aqui na parte computacional, mas acho que a gente começa com problemas em geral, porque se a gente consegue resolver qualquer problema em geral, mais para frente é mais fácil de aplicar esse tipo de raciocínio para a computação quando a gente vai precisar, tá bom? Então, esse processo aqui ficou claro para vocês? Se a gente tem uma idade, a gente consegue descobrir os anos completos, os meses completos e os dias completos, certo? Certo. Fechou? Uhum. Se tiver algum problema, eu consigo, às vezes, explicar aqui um pouco mais, com mais detalhes. Qualquer coisa eu volto aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o algoritmo aqui do lado, tá? Então, vamos lá começar o início do meu algoritmo, tá? E aí, a gente vai ter que colocar aqui algumas variáveis. Nesse problema, a gente só está trabalhando com números inteiros, porque, ó, eu vou colocar que a idade da pessoa em dias é inteiro, tá? E aqui também eu vou ter anos completos inteiros, meses completos inteiros, e os dias que sobrarem também serão inteiros. Então, aqui a gente vai colocar que essas variáveis que eu vou trabalhar são variáveis inteiras. Isso vai facilitar muito no caso da divisão, e eu já explico o porquê, tá? Então, quais são as variáveis inteiras que a gente vai precisar calcular? Primeiro, tem a idade dessa pessoa, tá? Então, a idade dessa pessoa está expressa em dias, tá bom? Eu vou ter que calcular quanto que isso é equivalente em anos. Então, vou ter que criar a variável ano. Vou ter que criar a variável mês. Opa. Vou ter que criar a variável mês. Não sei por que não está indo aqui. Ah, tá. Mês. E vou criar a variável dias. Então, ó, é importante você entender que isso aqui representa a idade inicial,
E isso daqui vai ser a porção em dias correspondente. Então, não pode confundir esse dias, tá, com a idade da pessoa inicial aqui, que eu vou dar para o programa. Tá? Então, são duas variáveis que, sim, correspondem ao número em dias, mas são números em dias diferentes do ponto de vista conceitual. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ler a variável idade. Então, esse processo aqui... Ah, e outra coisa, tá? Aqui eu estou colocando idade tudo em maiúsculo, tá vendo? Se por um acaso, no nosso programa lá na frente, quando a gente estiver mexendo com o computador, eu colocar aqui idade minúsculo, ele não vai entender que isso é a mesma coisa que isso. Então, já uma informação importante lá na frente é que você precisa colocar daqui para frente exatamente como que você declarou essa variável. Então, como eu declarei essa variável dessa forma, eu vou usar ela dessa forma, tá? E aí, lógico que eu coloquei um ponto e vírgula aqui, eu não falei de ponto e vírgula ainda. Então, deixa ela aí. Deixa sem nada aqui na frente. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ler a idade da pessoa. Então, esse passo aqui seria o equivalente a esse daqui, ó. Eu tenho 1000 dias. Tá, agora eu já sei quanta idade que eu tenho, e agora a gente vai ter que calcular aqui, né? Quanto que seria a idade da pessoa em anos. Então, qual é a conta que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer, então, 1000 dividido, lembra que dividido é esse símbolo, por 365, tá certo? Então, se a gente fizer isso daqui, se a gente fizer isso aqui na calculadora, vou pegar a calculadora aqui para falar quanto que dá isso aqui. Se a gente fizer 1000 dividido por 365 na calculadora, então deixa eu mudar a cor aqui, esse valor aqui retorna para a gente 2,7397 e algumas outras coisas. Mas o que é importante vocês saberem? Qual que é o tipo da variável ano? Lembra que o tipo da variável ano é o tipo inteiro. Então, quando eu crio a variável do tipo inteira, por mais que essa conta aqui dê uma conta com valores decimais, ele vai ignorar qualquer coisa daqui para frente. Ele só vai ficar com a parte inteira. Então, no nosso caso, até facilita a gente declarar somente variáveis inteiras, porque isso daqui já dá o que a gente precisa, tá? Então, a gente não precisa ficar preocupado com essa parte aqui. Se a gente estivesse interessado nessa parte, a gente não declararia ela como variável inteira, a gente declararia ela como variável real, tá? Decimal, alguma coisa assim, tá? Por enquanto, como não tem nome específico, seria o tipo de número que você iria querer, tá bom? Então, nesse caso, aqui, ele só retorna para a gente o 2, que é o que a gente quer, tá? Então, por enquanto, a gente já tem que ano vale 2, tá? Mas a gente ainda precisa calcular os meses. Então, como é que a gente vai ter que fazer para calcular os meses? Então, vamos voltar aqui para o vermelho. Então, a gente vai ter que calcular aqui meses. Tá? E a gente vai fazer a conta aqui, que vai deixar para a gente as variáveis meses. Eu não sei se vocês lembram que o resto da divisão era aquela função mod, tá? E o que a gente faz? A gente coloca aqui o número que a gente quer dividir, tá? E o divisor. Então, se a gente faz isso daqui para a gente já é o resto da divisão de 1000 por 365, tá? E o que a gente quer fazer com esse resto? Tá? A gente quer fazer isso e dividir por 30, porque lembra, a gente tem que pegar o resto, isso aqui representa a função mod para a gente, tá? E a gente vai pegar esse resto e vai dividir pelos 30, tá? Então, isso daqui, de novo, né, pode ser que não dê um número inteiro, mas como a gente está declarando a variável inteira, ele só vai pegar a parte inteira, que é a parte que interessa para a gente, tá? Então, no nosso caso, lembra que eu já fiz a conta, tá? Não vou fazer de novo. Então, lembra que no nosso caso aqui, ele colocaria aqui que os meses valem 9. Acho que era 9, né? Se não for 9, é só puxar lá atrás do vídeo, mas vamos imaginar que seria 9 aqui.
Então, nesse processo, a gente já está colocando aqui esse valor dentro da variável meses. E, por último, a gente vai colocar aqui os dias. O que eram os dias? Os dias vai ser mais difícil de entender, ó, mas é só você entender que isso daqui a gente já fez. Certo? Então, isso daqui é essa conta aqui, ó. Então, é só colocar essa conta, seja lá o que ela for, né? No caso de computador é fácil, né? É só selecionar tudo e colocar Ctrl+C e colocar isso dentro do mod, tá? De novo, tá bom? Aqui faltou uma parte aqui, né? Faltou uma parte. Porque, ó, eu copiei essa conta, aqui dividido por 30, e aí eu preciso de novo dividir aqui por 30. Ah, não, desculpa, aqui não é não. Tá certo. É só pegar o resto da divisão, tá? Então, aqui é só pegar o resto, tá? Dessa coisa aqui. Então, o resto dessa divisão. 365 e 30, tá? Então, o resto desse número dividido por 30, tá? Então, nesse caso aqui, ele daria a quantidade de dias que a gente teria lá no resto, tá? Então, ele pegaria aqui o ano, vê o que sobrou, dividir em 30, que são os meses, viu o que sobrou nessa divisão, que daria o número de dias, tá? E aí, agora, a gente precisa mostrar, ou seja, escrever, né? Não vou colocar mostrar, vou colocar escrever, que é o que eu coloquei antes, tá? Então, aqui eu vou escrever. Eu não vou escrever mensagem nenhuma, tá? Só vou escrever a variável. Então, vou colocar aqui anos e escrever meses. E, por último, escrever dias. E aí, se eu fizer isso, eu já mostrei para ele quanto que é o valor da idade em ano, meses e dias. Fiz o que eu precisava ter feito. E aqui eu coloco o fim do meu algoritmo, tá bom? Mais para frente, a gente vai voltar a fazer tudo isso em programação, tá? Então, depois que a gente conseguir entender a linguagem de programação, eu volto em cada um desses problemas para a gente fazer esses problemas em programação. Eu espero que nesse momento já esteja com aulas presenciais, né? Vamos torcer para que sim, mas a ideia é que a gente teria que colocar esses passos mais para frente lá no computador, tá bom? Certo? Certo. Fechou. É. Então, vamos lá. É isso aí. Vocês querem fazer alguma pergunta? A gente já faz o intervalo daqui a pouquinho, tá? Eu tenho uma pergunta. Diga. De vez em ter que escrever mod e o valor dos números, eu posso chamar a variável ou não? Pode chamar variável sim também. Não tem problema. Tá? Então, como você já viu que isso daqui chama meses, você pode colocar, às vezes, aqui meses também, não tem problema. Tá? Então, dá para fazer isso sim. Tá? Não precisa escrever de novo, caso você já tenha a variável que represente aquilo que você quer escrever. Tá? Bom, vamos lá. De novo, eu coloquei aqui um exercício que a gente não vai fazer, tá? Porque não vai dar tempo, tá? Eu aconselho que vocês façam isso durante a semana, me mandem, a gente conversa, tá? Pelo AVA também, ou por e-mail, se vocês quiserem. Então, se vocês não conseguirem fazer isso, se você quiser saber se está certo também, é só mandar, mas a gente não vai conseguir fazer em aula, por quê? Senão a gente vai ficar aqui a aula inteira nessas coisas de algoritmo, e se vocês já entenderam, acho que não tem por que continuar. Cadê? O Eric? O Oi. Eric tá aí ainda? Sim, Eric, você conseguiu entender o que você não estava conseguindo? sim. Aí, se você quiser, me manda de volta o exercício lá que você não conseguiu, que eu adiciono lá, tá? Tá certo. Aliás, para quem está aí na aula também e não fez os exercícios, cara, envia logo, tá? Teoricamente não poderia mais aceitar, mas, cara, como a gente está numa época diferente, né? No AVA, é meio complicado às vezes a informação chegar, mas lembra que o nosso portal de comunicação sempre vai ser o AVA. Se vocês quiserem mandar por e-mail também, não tem problema, pode mandar por e-mail, mas todas as listas que eu coloquei até agora vão ficar no AVA,
e todas as listas que eu vou colocar a partir de agora também estarão no AVA, tá? Mesmo as que eu estou colocando hoje, vocês já podem, por enquanto ainda não tem nenhum obrigatório para fazer, mas se eu virar aqui o PowerPoint já vai ter, tá? Ó, esse daqui já é obrigatório. Eu não preparei ainda o arquivo para colocar lá no AVA para vocês, mas vocês já podem fazer isso, tá? E entregar lá mais para frente no AVA junto com outras atividades, tá bom? Essa aqui é inclusive uma sugestão do livro que a gente usa, do livro único, tá? Que é um algoritmo que faça essa transformação de uma temperatura Celsius para Fahrenheit, tá? Então você tem que fazer o processo, eu também já dou a conta aqui para vocês, ó. Essa conta F igual a 9C menos 160 dividido por 5 é a transformação de Celsius para Fahrenheit. Então, se você tiver, sei lá, 25 graus Celsius, como é que você descobre quanto que é Fahrenheit? Vai lá no lugar do C, né, 9 vezes 25 menos 160 e faz toda essa conta aqui dividido por 5, tá? Então, se você fizesse isso na nossa linguagem, lembra que é 9 vezes, né, o vezes é assim, 25 menos 160 e tudo isso dividido por 5. Como é tudo isso, teria que colocar um parênteses. Então, lembra que a gente tem que acostumar a escrever as contas sempre na horizontal a partir de agora e não pode esquecer dos parênteses, tá? E é claro que aqui eu estou colocando um 25 graus, mas no nosso caso seria uma variável C mesmo, né? Tá? Então, ficaria mais parecido com isso daqui mesmo, tá? Então, cara, só queria que vocês fizessem essa coisa de algoritmo só para ver, só para fechar aqui esse assunto logo, tá? Claro que essa ideia vai ficar durante o semestre inteiro e enquanto vocês ficarem fazendo programação, ele vai aparecer a ideia de algoritmo, tá? Então é muito importante que toda essa ideia fique clara, principalmente como escrever as funções, principalmente essa parte aqui, tá? Então, façam, lógico que não precisa fazer agora, se a gente estivesse em aula, seria o momento de vocês fazerem, mas, cara, pode fazer depois com calma, não tem problema nenhum, faça durante a semana, tá certo? E esse seria o primeiro exercício, tá? Depois eu coloco lá para vocês, e esse daqui seria o segundo exercício, tá? O segundo exercício é um algoritmo que você precisa encontrar soluções reais de uma equação do segundo grau. Vocês lembram como é que faz o jeito, né, para encontrar a solução de uma equação de segundo grau? Vocês precisam usar a fórmula de Bhaskara, tá? Para quem não lembra, eu coloquei aqui direitinho. Então, a primeira coisa, você vai ter que considerar sempre a equação dessa forma, tá? É claro que algumas equações, elas vêm super bagunçadas, mas a gente vai sempre tentar imaginar que essas equações, elas venham prontas para a gente dessa forma, tá? E para o computador, a gente só vai fornecer o que interessa. A gente vai fornecer o coeficiente, ou seja, o número A, o número B e o número C. Então, a gente vai fornecer somente esses três, tá? E a gente vai ter esses três, nesse caso, nessa ordem. Então, o primeiro número que você digitar no seu programa seria o A, o segundo seria o B e o terceiro o C, certo? E eu não sei se vocês lembram, para a gente resolver o Bhaskara, a gente precisa tomar decisão, ou seja, vai entrar aqui a parte da condicional, de uma condição. Vocês lembram quando que aparece essa coisa de Bhaskara, de condicional? Tipo, se tiver alguma coisa, a gente faz isso, se tiver outra coisa. Vocês lembram disso ou não? Se vocês não lembrarem, existem essas três condições aqui, tá? Então, ó, se o delta... Quem que era o delta? Vocês lembram quem que era o delta? Delta era o valor de b ao quadrado menos 4ac. Espero que vocês lembrem disso. Se alguém tiver dificuldade de lembrar disso, não tem problema nenhum. A gente pode discutir depois por e-mail, ou até a gente pode abrir depois uma turma de dúvidas, tá? Mas aí não é extraoficial, como se fosse uma monitoria. Não tem problema. Como a gente está com, às vezes, um pouco mais de tempo, né? A gente poderia fazer isso, tá? A gente pode discutir depois um horário que fique bom para todo mundo, uma coisa mais rapidinho, uma coisa mais informal, não seria obrigatório, tá? Então, depois a gente pode discutir se a gente pode abrir uma turma só para tirar dúvida, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, lembra que o delta é calculado dessa forma, e aí, dependendo do valor do delta, vão acontecer algumas coisas. Se o delta der negativo, cara, você já pode parar ali, que não vai ter solução, tá? Então,
no nosso algoritmo, o que você faria? Você calcularia o delta, tá? Então, você teria uma variável lá que você chamou de delta, tá? Aí, o delta seria essa coisa, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. É claro que aqui eu estou pegando uma parte do programa, tá? Tem coisas lá para cima que eu não estou vendo e vai ter coisas aqui para baixo, tá? Só estou pegando essa parte nova aqui para a gente entender o que a gente vai ter que fazer. E aí, o que você vai precisar pensar a partir de agora? Se o delta é menor que zero, a gente vai escrever como C mesmo, tá? Então, se o delta é menor que zero, a gente mostra não, né? Escreve. Então, a gente manda o computador escrever que não tem solução. Opa. Não tem solução. Então, percebe que eu coloquei aqui entre aspas, então vai vir a mensagem não tem solução. E aí, senão, o senão não precisa colocar nenhuma condição, tá? Então, o senão, aí você continuaria aqui. Quem que seria o valor da sua variável? Então, o valor do seu x que você está procurando seria, aí você coloca lá, para quem não lembra, menos b, mais ou menos, raiz de delta, tudo isso dividido por 2a, tá? Então, quem que seria o seu x? O seu x seria menos b. Aí, como tem 2x, né, esse mais e menos, a gente não vai colocar junto, a gente vai colocar mais, tá? Raiz, então, o SQRT do delta. E aí, para quem perguntou lá se poderia usar variável, pode usar variável, ele já sabe quem é o delta, tá? A gente já definiu quem é o delta, então ele vai fazer a raiz disso, tá? Tudo isso dividido por 2 vezes A. Aqui também é bom colocar parênteses, porque senão ele vai dividir por 2 e multiplicar o resultado de tudo até aqui por A, tá? Mas a gente quer que a gente divida tudo isso por 2A, tá? E como a gente tem duas soluções, vai ser uma fazendo a conta com o mais e outra fazendo a conta com o menos, a gente vai ter que chamar então x1 e x2, porque são duas soluções, tá? E aqui a gente faria a mesma coisa, somente trocando o sinal da raiz quadrada para menos, tá? Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Aqui eu só coloquei um trechinho, tá? Só para você entender esse C e esse C não, porque você vai ter que tomar decisões se o delta for menor que zero e tomar decisões se o delta não for menor que zero, tá? Se o delta for igual a zero, acho que vocês devem lembrar muito bem que x1 e x2 vão ser iguais, tá? Mas não precisa pensar nisso agora. Você só vai ter duas soluções aqui iguais. x1 vai ser o mesmo valor que x2, tá? Não precisa diferenciar isso agora, tá? Então, nesse caso aqui, a gente só teria que completar, né, essa parte do algoritmo. Se vocês ficarem com alguma dúvida na escrita desse algoritmo completo, vocês podem mandar e-mail, pode mandar mensagem no Ava, qualquer problema, tá? Pode mandar, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, que a gente tira a dúvida, tá? A gente imagina como que deve ser difícil para vocês aprenderem essas coisas novas à distância, tá? Não deve ser fácil quando não é uma opção para vocês, vocês optaram por fazer presencialmente, mas, cara, é difícil mesmo aprender quando não tem o contato, né, pessoal ali. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, cara, pode perguntar, tá? Não precisa ficar com medo ou com vergonha, não. Tá certo? A gente está aqui para isso. Então, trabalho de vocês fazer esse daqui, certo? De Celsius para Fahrenheit, e esse daqui, que é de solução real de Bhaskara. Só que a gente vai ter que trabalhar depois, lá no finalzinho também, tá? Mas a gente volta lá, tá certo? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Sim, tranquilo. Tranquilo? Então, vamos ver. Seguinte, a gente faz nosso intervalo agora, então, que quando a gente voltar do intervalo, a gente vai... Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. A gente vai começar a parte nova mesmo. A parte nova vai ser muito mais rápida, tá? Que essa parte de retomada de exercícios. Porque fazer exercício é mais demorado e tal. Então, na volta do intervalo, deixa eu ver aqui que horas são.
São 8h35, eu não sei exatamente qual horário que vocês têm normalmente, o intervalo, né, presencialmente, porque eu não cheguei a dar aula presencial para vocês, eu comecei agora na Anhanguera, mas a gente faz agora, então, meio que fora da regra mesmo, a gente faz o intervalo agora 8h35, a gente volta umas 8h55, 9 horas, pode ser? Beleza. Fechou? Tranquilo. Então, 8h55, 9 horas, a gente está de volta aqui. Aproveitem para descansar um pouco, comer alguma coisa. E aí a gente começa com a parte mais nova, tá? A parte mais nova vai ser muito parecida com essa, tá? Mas é de como fala? Uma visualização um pouco diferente, tá? Então, até mais, até daqui a pouquinho. Eu vou deixar aqui aberto, tá? Eu só vou pausar a gravação, o áudio e o vídeo, tá bom? Mas aí, se vocês quiserem deixar aberto aí também, fazer a mesma coisa, pode deixar que aí evita trabalho. Se quiser sair e entrar de novo depois também, vai na mesma, tá certo? Então, até mais.